vocês toparem a gravação. Isso aí. Fale agora ou cale-se para sempre. Exato. E... simbora. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Estamos aqui onde? Não sei, porque este é um podcast sem nome, no name, um bate-papo informal com pessoas ilustres de todos os... de todas as rodas da vida e de todos os cargos possíveis e de empresas, bom, nem tão diferentes, porque eu sou o único de fora daqui, que estou falando só com a galera da IBM. Só a empresa que inventou o computador. Tá tranquilo. Hoje temos aqui Kathleen, temos Ulisses e temos Bárbara. E tem eu, o menos importante. Vou deixar vocês se apresentarem. Acho que a gente pode... eu vou seguir a ordem que está aqui na minha tela, tá? Então a gente pode começar pelo Ulisses, depois a Kathleen, depois a Bárbara e depois vou eu. Combinado. Legal, vamos lá. Bom, eu vou começar com o que eu sou, né? Eu sou um constante buscador de conhecimento para me tornar o melhor ser humano que eu possa ser, né? Depurando todas as fraquezas e erros que a gente tem como ser humano. Eu brinco que eu estou na minha própria maratona para ser uma melhor versão de mim mesmo. Mas o que hoje eu faço, eu sou líder global de estratégia e inovação na IBM. Venho de uma carreira aí de 20 anos, comecei como júnior analista, e aí fui galgando, e hoje eu estou nessa missão aí de implementar novas tecnologias, novos meios de operacionalizar processos para transformar a produtividade em realidade. Veio de uma família de classe média, nascido no ABC Paulista, onde os pais trabalharam muito para que a gente pudesse ter o mínimo de suporte aí para ser quem eu sou hoje. Bom, isso daqui é de 5, 10, quantos minutos? Porque a gente tem uma história, mas acho que eu vou passar, porque já deu para a introdução aí. Opa, eu estava com o microfone mutado, mas eu disse que tá ótimo, e aí a gente vai aprofundando nas histórias, no que a gente foi falando. Tá bom, vou eu. Cat Jesus, também tenho mais de 20 anos na IBM. Se você estiver fazendo matemática aí, comecei com a idade de 8, né? Para vocês saberem, se quiser saber a minha idade, 8 anos, eu comecei na IBM. Sempre trabalhei em finanças, mas eu sou uma apaixonada pelo assunto de liderança e pessoas melhores no ambiente de trabalho. Eu acho que a gente passa muito tempo da nossa vida no seu ambiente de trabalho, nas empresas, ou na sua empresa, ou no que você faz, para a gente não gostar do que a gente faz. Então, eu e o Uli, a gente somos entusiastas que começaram a carreira lá do comecinho, estagiária na IBM, não conhecia ninguém, eu sou a primeira pessoa da minha família que fez faculdade, nem sabia como é que era trabalhar numa empresa, e a gente foi crescendo lá dentro, cresci até chegar hoje, eu sou CFO das Américas, então dos Estados Unidos, América Latina. Não é pouca coisa não, gente, é a primeira mulher latina, americana, que está nesse cargo. Então, assim, foi a primeira vez. Ela está sendo humilde aqui na apresentação. Virei vice-presidente há alguns anos da IBM, vice-presidente global, e recentemente, no último ano, estou ocupando esse cargo que nunca foi feito por uma pessoa que não fosse um homem americano. Então, o ponto aqui nunca foi feito? Que bom! Então, vamos lá fazer pela primeira vez, tá bom? Então, estamos aqui nesse bate-papo hoje vamos abrir esse bate-papo aqui de peito aberto, nós vamos contar um monte de história que deu errado, porque, gente, não foi só de rainbows and unicorns e coisas maravilhosas, deu um monte de meleca no meio do caminho, e é isso que a gente quer contar para vocês. Bárbara, contigo, menina. Maravilha. Vamos lá, dona Bárbara. Eu sou a pessoa com o menor tempo de carreira aqui no mercado corporativo, faço estágio na IBM, faço estágio há 1 ano e meio, e é meu segundo estágio na IBM. Eu comecei estagiando na área de Global, comecei estagiando como Global Market Insights Intern. Então, eu comecei fazendo o repositório de casos de referência na intranet da IBM. Hoje, eu estou na área da Europa,
estagiando ao lado de alguns executivos, da minha gerente, e hoje eu cuido mais da parte de comunicação, eu cuido do site na intranet de NCI, enfim, é isso. Eu estou ainda tentando me descobrir na minha carreira, estou no meu processo. Vai chegar lá. Vai chegar lá. E a ideia é trazer esse freshness, essa coisa nova da Bárbara começando, e 2, não vou falar velhos de carreira, porque essa palavra a gente não usa, vocês já fizeram a conta para ver que eu ainda sou uma mocinha, mas trazendo um pouco mais essa maturidade desse nosso caminho, né, Uli? E esse frescor de quem está começando agora, e como é que a gente adapta essas 2 gerações aí na carreira. E você? Conta pra gente quem é você na fila do pão. Eu acho que vale aqui um glossário de termos da IBM, e termos corporativos também, porque a pessoa, não, eu sou vice-presidente. A gente conhece vice-presidente como o segundo lugar atrás do presidente. Só que no mercado corporativo, o vice-presidente não é vice nada, né? É muita responsabilidade e muita coisa para fazer. Então, não se deixe enganar pelos termos corporativos que você vê por aí. A gente cuida pouca coisa, que a gente cuida o quê? 50 bilhões de reais por ano? Dinheirinho aí. Eu vou na padaria e gasto isso numa esfirra. Tranquilamente. E, rapidamente, falando sobre mim, para eu não ficar de fora, também fui estagiário na IBM, do time da Cat e do Vitão, para não esquecer meu saudoso ex-líder. Trabalhei em finanças com a Cat aqui no Brasil, na Tutóia, e depois eu conto a história porque eu saí, que a história é triste. Hoje eu sou head de experiências do Hop Hari, você vê que é uma empresa que tem tudo a ver com a IBM. E também sou palestrante, falo sobre felicidade corporativa, experiência do cliente, e acho que o que mais encaixa aqui junto com a felicidade é experiência do colaborador, que é algo que tem tudo a ver com liderança e um papel e algo que os líderes têm que se preocupar cada vez mais. E acho que a primeira coisa que a gente pode trazer aqui é... a gente está acostumado a ver as pessoas em podcast contando histórias de sucesso. Eu sempre brinco que palestrante, executivo é um bicho enjoado, que só conta o que deu certo. Olha, porque eu sou incrível, eu estudei em Harvard, minha carreira foi promoção atrás de promoção. Então, vamos começar pela Cat, primeiro as damas. Conta pra gente, no meio de uma história de sucesso, da CFO, inclusive acho que vale você explicar o que é CFO, porque a galera fica, esse CFO, CEO, vale uma explicação nesse caminho, mas tá bom, a gente já sabe que deu certo. O que deu errado? Ixi, eu vou abrir o pergaminho, aqui abrir um monte de coisa errada, mas eu vou contar uma logo no começo de carreira, porque aí eu gosto também de escutar a opinião da Bárbara, o Uli também, para ver o que vocês acham, se faz sentido, tá? Então, primeiro, deixa eu só responder o seu ponto, o que é o CFO, né? Então, o CFO, ele é a pessoa responsável pela parte financeira da empresa. Eu falo que eu cuido da parte que mais dói no corpo humano, o bolso, entendeu? Então, tudo que é relativo ao dinheiro da companhia, no meu caso, como eu sou CFO, para os Estados Unidos e para a América Latina, para o Canadá, eu cuido de tudo, desde o valor que a gente vende lá para o cliente até o lucro final e quanto que a gente paga de imposto e quanto que a gente reconhece de caixa lá no final. Então, eu olho do começo ao fim, da cabeça ao pé, tá bom? Então, toda a parte financeira, trabalhei quase todos esses 20 e poucos anos aí na parte financeira, mas sempre muito relacionada a entender o business. E ao longo da minha carreira eu virei gerente muito nova. Vocês fizeram aquela matemática aí, né? Mas eu virei gerente, eu acho que eu tinha uns 5 ou 6 anos de IBM, que para uma empresa desse tamanho é uma carreira bem rápida. Mas antes de virar até gerente, eu quero contar essa história de uma coisa que não deu certo. E ela tem muito a ver com a minha personalidade. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto que as pessoas gostem de mim, entendeu? Tipo, queridona, eu gosto que as pessoas gostem de mim, exatamente. Inclusive, aí, se você está assistindo, quiser deixar um comentário bacana sobre o meu cabelo, a minha roupa, estamos aceitando, tá?
estamos aqui abertas a feedback positivo, tá? Só para deixar isso... Não, brincadeira, mas eu sempre fui uma pessoa que eu gosto que as outras pessoas gostem de mim. E logo que eu comecei, antes de eu virar gerente, eles me colocaram num cargo que chama Team Leader. Você lidera aquela organização, mas você não tem responsabilidade de liderança. Você não faz grandes sessões de feedback, é quase como uma preparação para você virar líder, tá? E aí eu comecei, e me colocaram nessa, quase fosse um teste, né? Para ver se você consegue realmente organizar o time e tal. Mas lembra, eu sou a queridona, eu queria continuar sendo a queridona. E é muito difícil você ter uma postura de liderança tentando ser amigana de todo mundo. E aí o que aconteceu? Eu, no começo lá da minha carreira, nessa de querer ser amigo de todo mundo, eu queria escutar e saber tudo que estava acontecendo. Então, estava acontecendo aquela fofoquinha ali no café. Quem que nunca foi ali no café para escutar aquela história, né? Tava lá a Cat estava lá escutando a história, dando uma opinião, um palpitinho. Aí passava uma outra coisa, eu ia lá, conversava com outro fulaninho ali, comentava, nossa, viu fulana? Nossa, fulana. Eu queria ser legal e eu não tinha maturidade para trazer assuntos importantes, eu não queria só falar sobre a temperatura lá fora, e aí eu acabava utilizando de uma maneira muito ruim falar dos outros ou escutar as histórias dos outros. E em certo momento, alguém me chamou, um dos líderes me chamou e falou assim, Kathleen, você tem que decidir. Ou você participa da fofoca, ou você é o líder que mostra que esse não é o ambiente para esse tipo de coisa. Você ser o líder que está fomentando isso não faz o menor sentido. E eu não tinha percebido de jeito nenhum. Eu estava achando que eu estava sendo amigona, legalzona, que estava no shopping com a galera. E foi assim, uma mudança de mentalidade. E eu percebi que, sem querer, até os meus comentários, eu podia até estar tratando alguém mal ou falando alguma coisa que não fazia sentido. Então, esse foi um grande aprendizado para mim. Sim, você consegue continuar sendo bacana, tendo amigos, sendo educada, tendo um bom ambiente, mas muito cuidado com o que é um ambiente saudável, do que é um ambiente que já virou uma fofoca, já virou falar do outro. Gente, falar do outro... 2024, isso daí é muito Britney Spears, 1990, entendeu? Não dá mais para ficar falando da roupa do outro, do cabelo do outro, não dá mais. Então, eu tive esse erro logo no começo da minha carreira, foi uma mudança, e eu digo, gente, tome muito cuidado, pessoas estão começando a carreira também nisso, porque quando você faz algo assim e você fica conhecido por aquela coisa, é muito difícil você mudar a sua impressão que as outras pessoas têm sobre você. Uli, me conta, que você aprontou aí no começo da carreira. Meu Deus, hein? Se você quer dizer que você gosta de um elogio, amiga, então tá bom. Vou mandar um elogio para você diariamente. Bom, meu caso foi assim, eu fico pensando, né? Como que eu posso ajudar outras pessoas a não passarem os perrengues que eu passei, né? Como que eu ajudo a cortar esse caminho? Porque a gente passou tanto, e por que não ajudar? E uma das coisas que veio na minha cabeça foi, logo quando eu entrei na IBM, eu era o único do time que não tinha graduação. E logo quando eu fui apresentado para o time, porque só precisava falar inglês, e eu tinha inglês, mas não tinha graduação. E eu cheguei no time, o time foi me apresentado, e aí um tinha MBA, o outro tinha não sei o quê. Eu falei, Jesus, onde que eu estou? Um time de estrelas, e eu não... O que eu vou fazer aqui? E aí me colocaram com uma pessoa para treinar e falou assim, olha, então esse vai ser o seu buddy, o seu colega de treinamento aqui. E ele falou assim, então, olha, você vai abrir o Excel, vai pegar essa tela, copy paste, papapá, e Ctrl+C, Ctrl+V, puta, legal, não, estou entendendo tudo, depois você faz a macro aqui, você sabe fazer macro, né? Eu falei, opa, que eu sei tudo, pode deixar comigo. E aí, eu criei um monstro, porque eu falava que eu conseguia fazer Sabia tudo. E no fim, eu não conseguia. E aí isso me fez sofrer demais, porque eu fazia trabalho, hora extra, para conseguir completar, fazia a conta no Excel, na calculadora, porque eu não sabia usar o Excel. E aí eu falei assim, eu entrei numa própria cova ali, que depois eu comecei a entrar no desespero, até que eu falei com uma amiga, ela falou assim, cara,
você tem que falar que não sabe, e tá tudo bem. Então, assim, né, não é engraçado, mas é uma lição que qualquer problema que você tenha no ambiente corporativo, ou em qualquer lugar, abre-se para aprender. Todo mundo, ninguém sabe tudo, né? Então, a gente tem medo da vulnerabilidade. A vulnerabilidade é muito importante, até para mostrar que você está ali para aprender, que você tem uma cabeça que está buscando a sua melhor versão. Então, foi uma situação bem que a gente, né, o nosso ego é tão forte de querer falar, não, eu sei, e isso foi algo que, se eu pudesse passar aí para quem está chegando agora no mercado, não fale, sei tudo, faço tudo, porque isso pode te dar um problema no futuro, se você não fala com... 20 anos depois, a conclusão que a gente chegou é que a gente não sabe mesmo, tá? Todo dia... Continua não sabendo. Eu vou falar para vocês 2 pitacos sobre a história de vocês que eu estou ouvindo agora, a gente não discutiu antes. Sobre a fofoca. A parte triste da história é: leiam o livro Sapiens, do Harari, né? Sapiens, uma breve história da humanidade. A fofoca foi o que desenvolveu a nossa comunicação como humano. Portanto, vai ser uma luta diária, eterna, do líder contra a fofoca e de você mesmo contra você mesmo, porque você quer saber. Você pode ser o líder dos líderes. Eu esqueci o nome do CEO da IBM, é o Arvin. Ele quer saber, mas não tenha dúvida que ele quer saber. Ele paga que não quer, mas ele quer, porque é do ser humano isso. Então, galera, vai ser uma luta diária. Sobre o saber tudo, eu gosto de deixar duas eras aqui. A gente tinha aquela era lá da década de 90, 80, que é o chefe sabe tudo, né? E você tinha que saber tudo. Eu acho que hoje, ainda bem que a gente está numa era do aprende tudo, né? Das pessoas poderem ser vulneráveis para poder dizer, olha, não sei, mas eu sei como achar a resposta, me dá 5 minutos que eu aprendo e te mostro. E aí, eu sei que a Bárbara tem um ponto positivo na atuação dela na IBM sobre isso, então vou deixar a Bárbara falar qual foi o perrengue da carreira dela e como ela teve uma experiência negativa em um processo de estágio por não saber justamente o Excel e como na IBM é hoje. Bom, gente, você já me deixou nervosa, que você falou de mim aí. Estou nervosa. Bom, eu acho que o maior erro da minha carreira, desde que eu entrei na IBM, eu acho que a IBM foi o único acerto da minha carreira, porque eu acho que eu demorei demais. Se eu puder destacar um erro até agora, eu demorei demais. Algumas coisas não por minha culpa, outras sim. Ali, logo que eu saí do ensino médio, eu já entrei em tecnologia de alimentos, foi uma bagunça até eu achar o curso, eu demorei 7 anos para achar realmente o curso que eu queria fazer, e foi impactado a esse tempo justamente porque eu tive que fazer cirurgia, sofri um acidente de carro, e aí acabei ficando muito tempo fora de possibilidade realmente de procurar um emprego, de achar um estágio, de fazer alguma coisa. Então, se eu puder destacar um erro, eu não queria estar fazendo estágio com 27 anos, eu queria estar fazendo com 20. Se eu pudesse destacar um erro, é isso. E aí, o que o Bruno falou foi de um processo de estágio, eu estava concorrendo, pode falar o nome da empresa? Pode. Eu estava concorrendo para um processo de estágio do McDonald's. E aí, eu passei em todos os processos, e aí, no último processo, a menina perguntou, mas você tem experiência com Excel? Aí eu falei, não sei mexer no Excel, mas eu posso aprender. No final, eu não fui contratada por isso, e eles ainda mandaram uma nota, tipo, foi por isso que eu não entrei no McDonald's. E aí, hoje, várias coisas que eu não sabia como mexer, ou como utilizar, eu sempre destacava para os meus chefes, para o meu chefe, para minha chefe. Você sabe fazer isso? Eu falei, não sei, mas eu posso aprender. Me dá um treinamento, me dá o caminho que eu posso aprender. Me dá 5 minutos que eu vou lá pesquisar, que o Bruno falou. Eu vou lá pesquisar e eu resolvo. Como é que Mas te conhece? Como líder despreparado é péssimo, né? Gente, como é que você espera alguém que está começando a carreira
saber todas as respostas. Exatamente. Não faz o menor sentido, entendeu? Eu lembro, eu já passei por isso no processo da IBM lá no começo, agora já mudou muita coisa, tá, gente? Mas teve uma época que a IBM falava assim, não, para você entrar como estagiário, você tem que falar 2 línguas, saber Excel, saber mexer no Word, saber não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e ter até 17 anos. Gente, pelo amor de Deus, não existe. Eu não unicórnio para entrar. É um gênio. Muitas empresas ainda são assim. Eu fui dar uma olhada nos processos de estágio que está rolando lá no LinkedIn. Você vai olhar as empresas, não, você tem que ter experiência em Power BI, você tem que ter experiência em PowerPoint, experiência em Excel. Eu falo, gente, mas como que eu vou ter experiência se justamente o estágio é para eu ter experiência? E fazer sapateado. Mas eu acho que a gente está num processo de transição. Muitos autores mais recentes, o Adam Grant, o Simon Sinek, eles têm falado de uma liderança 5.0, que é realmente essa que você traz a empatia, empodera a complexidade, empodera aqueles que estão passando pela complexidade de serem mais autônomos, enfim, eles têm reforçado essa cultura mais empática, para que a gente mude essa forma de liderar, né? Eu acho que essa forma do comando e controle, né, já era da década passada, do centenário passado já. Então, a questão de contrate pela atitude e ensine as habilidades. Eu acho que esse é o foco agora. E só eu chamo isso de dino-chefe. Dino-chefe, isso aí. E só fazendo nesse ponto, gente, as empresas ficam falando que precisam ter diversidade e inclusão. Se você coloca tanta restrição e precisa achar esse unicórnio, como é que você vai garantir que você vai ter uma gama de pessoas de funções diferentes? Teve vagas ultimamente que eu falei assim, eu só quero que essa vaga tenha mães que estão voltando de licença maternidade ou pessoas que cursaram, a gente aqui nos Estados Unidos tem faculdade de ponta, digamos assim, e faculdades secundárias. Eu falei assim, eu quero ou mãe voltando de licença maternidade ou faculdade secundária. Ah, mas aí não vai vir o cara da Harvard, eu sei, mas o cara da Harvard é o branco de olho azul americano que eu tenho um monte. Eu não quero mais. Entendeu? A gente tem que colocar a intencionalidade e das 2 maneiras. Intencionalidade para abrir esse leque e para não fechar. Gente, se você quer que o estagiário faça sapateado, cante no coral, já tenha trabalhado com a Britney Spears, que eu desenterrei hoje, e ainda sabe mexer no Excel. Entendeu? Não faz o menor sentido. E uma coisa que o meu ex-chefe, eu estava conversando com ele sobre isso esses dias, uma coisa que ele falou que eu acho que faz muito sentido é que quando você contrata alguém que não tem tanta experiência naquilo que você quer que ela faça, é bom, porque ela já não vem com vícios de trabalho. Você ensina a técnica para ela, a técnica como você aprendeu, como você gosta de trabalhar. Ela já não vem com os vícios dela de trabalho. Eu achei isso muito legal. E é por isso que na IBM, a cada 2 anos, as pessoas geralmente mudam de função, para você nem ter tempo de adquirir tantos vícios. Exatamente. Isso que você falou, Cat, eu faço essa provocação, eu fiz hoje na Natura, aqui em Cajamar, do lado aqui de casa, que você tem 10 anos de experiência, você tem 5 anos de experiência, ou você tem 1 ano de experiência repetido 10 vezes? É isso aí. Porque se você aprendeu uma coisa e repetiu isso a vida inteira, quando alguém quer mudar, você fala, não, porque aqui sempre, ou frasezinha do capeta, isso aqui sempre foi feito assim, Jesus. Isso é repito, a Cat, Jesus, socorro, é um grande problema. E quando a Cat toca em diversidade, eu sei que é uma pauta complexa para a liderança lidar, mas eu acho que é uma pauta vital para evitar grandes problemas e desastres nas companhias. Não vou aprofundar no tópico, mas, por exemplo, aqui no Brasil, acabou de ter uma polêmica sobre uma propaganda do Burger King, já que falamos do Mac, vamos falar do Burger King, que escolheu uma pessoa que não deveria ter escolhido para a sua propaganda, um ator de filmes adultos. A diversidade é importante porque que time de marketing é esse que ninguém levantou a mão
alguém que pensa diferente, alguém com uma vivência diferente, levantou a mão e falou: tem muita criança que come no nosso restaurante. Acho que é melhor chamar a Xuxa. Acho que é melhor chamar de volta a Larissa Manoela. Porque o grande problema da não diversidade é todo mundo pensando igual e não tem ninguém que levanta a mão e fala: vamos pensar de outro jeito? Vamos fazer outra coisa aqui diferente? Porque eu acho que isso aqui não está embarcando todo mundo, enfim. Então não é só uma questão social, claro que é também, mas é uma questão, pelo menos na minha visão, estratégica também das empresas. Mas indo adiante na questão de liderança, tendo a oportunidade de ter dois gigantes hoje nesse bate-papo, eu acho que uma das questões mais complexas da liderança é a hora de dar o feedback. E aí a gente vai avançando, né, porque depois do feedback coisas acontecem. Mas eu sempre falo, por exemplo, da diferença do feedback, e aí perdoem o palavrão, para o fodback. Feedback pode ser positivo, mas a gente fala de feedback, você chama um liderado e fala assim: eu queria te dar um feedback. Jesus amado, aí a calça já ficou suja. Eu vou ser demitido, alguma coisa aconteceu. Então, como é para vocês? Como saber a hora? O que você diria para a galera aqui da primeira liderança? Cheguei agora, sou líder agora. Como eu faço? O que eu faço? Como eu chamo? Como eu lido? Como eu sei que é a hora? Deixo com vocês. Se quiser inverter agora e o Uli primeiro, depois a Cat. Bom, não, feedback eu acho que é uma das ferramentas primordiais de uma liderança de impacto, né? Quando a gente pensa em alta performance, o feedback tem que estar ali 24 horas a todo momento. E ele tem que ser pautado muito naquilo que foi combinado, né? Do ponto de vista de objetivo, do ponto de vista de comprometimento. E esse objetivo ele tem que ser claro. Então, assim, é um step back, assim, né, um passo atrás, você tem estabelecido as suas metas bem claras com o seu time, né? Porque o feedback bem dado, ele vai depender disso. Então, isso é um ponto. Mas indo direto para o feedback, todo feedback ele precisa ter 3 elementos básicos. O primeiro é você identificar qual que foi o erro ali, né? Ou seja, qual que é o erro? Ele não cumpriu a meta, ou ele teve um comportamento duvidoso, tal. E qual que é o impacto disso? Olha, você não fez isso, então aconteceu isso, né? Ou seja, a pessoa tem que entender que aquele comportamento, aquela falha, causou impacto. E aí você vem. Primeiro você pergunta como você acha que deve corrigir isso. Se tiver dificuldade, o líder ajuda a chegar na conclusão, né? E a dificuldade que eu vejo hoje num time de alta performance é que os líderes estão falhando no momento de setar as expectativas, setar, né, configurar as expectativas. Às vezes a gente mistura o inglês com o português aqui, mas por quê? Porque fica muito ambíguo, o mundo fica ambíguo, e quando você tem uma ambiguidade no que é esperado e naquilo que está entregando, o feedback fica um pouco enroscado ali. Então, e outro fator que é um fator cultural, você falou do feedback, as pessoas terem medo, né? Se eu marquei uma reunião de feedback, o cara já treme ali. Então, isso precisa ser uma rotina, é algo que, é igual você ir para academia, quanto mais você vai, mais aquilo vai ficando tradicional. E o feedback, ele tem que ser algo natural, de uma conversa, de uma equipe de alta performance, ela vive sobre feedback. Feedback dado. Agora, a gente pode contar feedbacks que deram certo, feedbacks que deram errado, né? Mas... Deixa eu aproveitar que você é de inovação e veio na cabeça essa aqui agora. Na área de inovação, acho que o feedback é ainda mais necessário. Esses dias eu falei sobre o vale cagada, na importância da inovação. O que é o vale cagada? É você ter uma cultura que não incentiva o erro, mas que é aberta ao erro. Porque se eu não puder errar, eu não vou tentar inovar. Você acha que é ainda mais importante ter o feedback para errar cedo, errar rápido, corrigir? Bruno, parece que você teve o nosso curso do trimestre passado. A gente lançou um passe que chama Free Pass para você fazer cagada,
na nossa E, organização. ó, gente, é tudo, não estava nada combinado, eu prometo, garanto. É verdade. Por quê? Porque quando a gente fez uma análise do porquê as pessoas tinham medo de arriscar, é porque elas tinham medo da repreensão. E aí falou assim, então vamos resolver isso. Cada um vai ter um ticket, um free pass, que ele vai chegar para o gerente, vai falar assim, gerente, eu vou, é claro, tudo, mas eu vou usar meu free pass hoje, para desenvolver esse projeto, e se cagar, eu não vou ser avaliado por isso. Tá ok, então você pode usar o seu free pass. Então, a gente estabeleceu isso como uma forma de impulsionar ideias inovadoras e tudo mais. Mas, para o seu ponto, todo projeto de inovação ele é feito em várias iterações, e as iterações já está implícito que você tem o feedback ali, né? Então, já faz parte do processo da inovação. Mas eu quero... Adorei saber, adorei. Muito obrigado. Vai lá, Cat. Vou fazer uma âncora, eu vou contar aqui uma... Eu gosto de ilustrar essas coisas com umas histórias pessoais, porque eu acho exatamente isso que ele falou, e eu vou trazer aqui um exemplo que foi muito difícil. Eu era nova ainda como líder, e foi um feedback que eu tive que dar comportamental, que vai a ver isso com o que ele falou, mas não necessariamente tem a ver com a meta e com a entrega da pessoa, mas estava prejudicando a pessoa. E eu quero também fazer uma história rapidinha de um exemplo de um feedback que foi me dado muito mal dado. Mas muito. E eu vou contar, tá bom? Mas deixa eu começar pela comportamental. Eu ainda morava aí no Brasil, a gente não comentou, mas eu e o Uli, a gente mora aqui em Nova York, a gente trabalha na sede, na sede mundial da IBM, mas ambos começaram no Brasil, né? E eu trabalhava aí em São Paulo. Foi logo nesse começo aí que eu virei gerente ainda. E a IBM, naquela época, ainda mais, né, sei lá, mais de 15 anos atrás, tinha uma ética de vestimenta, existia uma política. O Bruno até contou uma história num outro podcast, que ele contava, gente, era assim, todo mundo se vestia super formal, e na sexta-feira você podia ir de jeans. Mas era assim, um terno em cima e um jeans, era esse o ambiente, tá? Todos os executivos, naquela época a gente trabalhava no 17º andar, que era o andar que ficava a presidência da IBM, então a gente ficava no mesmo andar, vinha cliente, tá? E aí contrataram uma pessoa nova, a pessoa veio para o meu time, e assim, eu não vou dar nomes nem nada, porque essa pessoa ainda está na IBM, hoje em dia virou executiva da IBM, tá? E essa pessoa veio para trabalhar no meu time. Só que no começo, essa pessoa, ela era nova, estava começando a carreira dela, ela não tinha entendido ainda esse ponto de vestimenta, de comportamento. Ela ia trabalhar na IBM, nesse lugar que todo mundo estava ali super alinhado, gente, parecia que ela estava indo para o abadá do carnaval. Ela usava uma blusa que era um lenço, gente, era tipo isso aqui, um lenço, dobrado em triângulo, tá? Aí ela amarrava aqui, a mulherada tá entendendo o que eu tô falando, é um tomara que caia, que não tem costas, o lenço o triângulo vira só um nozinho. E nessa situação não tem como utilizar um sutiã, né? Então a gente está trabalhando ali no ambiente de trabalho, levantando a mão por dúvidas, né? Abaixando para pegar não sei o quê. E, obviamente, isso é uma das vestimentas e tal. Isso gerava um burburinho, uma fofoca, um detrimento da imagem da pessoa. E ela estava percebendo aquilo, ela veio morava com amigos, estava na faculdade, não estava entendendo aquilo. E aí que vem a delicadeza, essa pessoa é minha amiga até hoje, né? A gente continua uma relação legal. E, gente, como é que eu vou falar isso para uma pessoa? Olha que delicado você falar da roupa da outra pessoa, né? E aí foi um feedback, gente, eu estudei muito. Eu lembro que eu fui falar com 3 mentores para me ajudar como é que eu ia falar, porque, gente, eu não sabia tudo, eu não sei até hoje, imagina naquela época, como é que eu ia falar? E eu levei de uma maneira bem delicada, eu falei assim, olha, isso não é uma crítica a você, mas isso está chamando uma atenção que não é atenção para o seu resultado.
e isso está te atrapalhando. E eu mostrei para ela, vamos dar uma volta e vamos olhar aqui como é que as pessoas se vestem. O Uli contou uma história parecida. Como é que as outras pessoas se vestem? Você não acha que seria legal se a gente fizesse assim? E eu estava super com medo da reação dela, e a reação dela foi ótima. Ela parou assim, ela pensou, ela falou assim, gente, não tinha pensado nisso antes. E ela mudou o comportamento e super ajudou ela. Parou com essa fofocaiada de tipo, ela tá aí na micareta, e o pessoal focou no trabalho dela, que era excelente. E também vai aí a maturidade do líder de simplesmente uma das pessoas que me deu ajuda falou assim, gente, não dá, casos assim tem que mandar embora. E não tem. É um talento maravilhoso, mas um líder que não está preparado e não quer entrar nessa situação desconfortável, porque o feedback é desconfortável para a pessoa que está recebendo e para a pessoa que está dando também, né? Então, teve essa história. E, rapidinho, a segunda história, eu já era executiva na IBM, tá? Então, já estava num cargo super alto aqui nos Estados Unidos. E um dia uma pessoa me chamou, um outro executivo, um vice-presidente, me chamou na sala dele e falou assim, eu tenho um feedback muito importante para te dar. E eu prestando atenção, eu sou da tiazinha velhinha, eu levo caderninho, tá vendo? Eu tenho um caderninho escritinho, todas as coisas. Então, eu levei meu caderninho, ele virou para mim e falou assim, eu acho que... Não, eu acho não. Ele falou assim, você, Kathleen, sorri demais para um CFO. Eu, no meu primeiro instante, eu achei que era uma brincadeira. Entendeu? Mas esse foi o feedback. Você sorri demais para um CFO. Você é uma pessoa que cuida do dinheiro, que cuida das finanças da IBM, que fala publicamente. Desde aquela época, eu já fazia muita palestra aqui, falando da IBM, falando de finanças, falando de mercado financeiro, e crises e guerra. E eu sorria demais. Segundo ele, eu sorria demais. Então, só queria fazer esse gancho, porque, primeiro, gente, feedback, ele tem que ter... Para mim, um feedback bem dado, ele tem que ter um exemplo concreto. Kathleen, você sorriu inapropriadamente numa situação complicada onde estávamos falando sobre guerra. Ok, peguei o feedback. Agora, você sorri demais, você é muito legal? Não tem condições. Segundo, então, o feedback ele tem que ser bem claro e você tem que dar um exemplo em algum momento que você viu a pessoa fazendo ou não fazendo aquilo de maneira correta. E segundo, só para fechar, fazer o gancho do que o Bruno falou, nesse exemplo, gente, é um feedback que não tem ação. Qual é a ação? Eu vou deixar de ser quem eu sou? Eu vou deixar... Não existe isso. Então, ele entra na categoria, já que a gente falou uma vez o palavrão, posso falar de novo? Um feedback. Não serve para nada. Não serve para nada. Então, se alguém te der um feedback que não faz sentido para você, gente, ajuda a ensinar essa liderança também. Sorriu demais. Eu lembro que eu falei para ele assim, mas me dá uma situação que isso foi inapropriado ou desnecessário. E aí eu ouvi uns grilos, né? Porque não tinha uma situação. Então, se a pessoa não consegue, está te dando feedback, não consegue te articular o porquê daquele feedback está gerando um resultado que não é o esperado, para mim é um feedback que a gente não deveria considerar. É que feedback não pode começar com eu acho, né? Né? Eu acho que você sorri demais. Ou você, né? Com base em que você diz o que está dizendo. Isso me lembra da Mariana com Y, que você conheceu, você viu lá no podcast, que ela fala justamente de humor. Né? E como o humor é importante e como as pessoas pegaram a falta de humor como sinônimo de competência. Eu acho que foi isso que ele quis dizer. Né? Você não pode ser amigável, você não pode ser friendly para uma CFO, para um CEO, para uma CEO. Por que não? Por que não? Quer dizer que você vai dar dinheiro à torta direito para qualquer projeto? Não. Ela fala que o seu humor, a sua piada, o seu riso não detrai do seu profissional. Não diz o profissional que você é. Ela fala, dá para falar sério sem ser sério. E eu acho que é o que resume isso. Você não precisa rir da morte da mãe do funcionário. Né? Você não vai chegar numa reunião e contar uma piada inapropriada. Não, é só você ser bem-humorado. E eu acho que é isso, pelo que eu conheço. E o que eu conheço de você, Cat, você é uma pessoa que dá para o funcionário chegar perto sem ter medo. E eu acho que isso é super importante. Você vê aquela pessoa com a cara fechada,
Fala, como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou dar um feedback para o meu líder? Porque eu acho que líder também precisa de feedback. Não dá para acertar todas. E aí eu puxo para a Bárbara. Bárbara, você já teve que dar feedback em líder? Se teve, como que você deu? Como aconteceu? Não precisa ser nada muito, né, agravante, nada que atrapalhe seu desenvolvimento na IBM, porque a IBM inteira vai assistir. Mas o que você acha e se você tem uma história sobre isso? Bom, eu não tenho nenhuma história sobre isso. Não sei se dá para cortar essa parte, mas também não quero me comprometer com as palavras. Não vou cortar. Feedback, às vezes, para um colega de trabalho, alguém que te ajudou. Feedback não necessariamente precisa ser ruim. Exatamente. Entendeu? Eu vou trazer um exemplo que eu acho que eu tenho. Você me corrige se eu estou indo para o lado errado, mas um dos chefes que a Bárbara teve, ele é meu mentee, ele participa de um grupo de mentorização comigo, né? E ele, outro dia, eu acho que vocês estavam conversando em algum momento, e ele falou assim, não, a Bárbara, constantemente, quando eu ajudava ela, vinha e falava assim, pô, o que você fez agora realmente me ajudou a entregar 1, 2, 3. Feedback é isso também, gente, feedback não é só coisa ruim, não. É você também mostrar para o liderado ou para o peer que, poxa, não, pera, ela está me ajudando, está dando certo, porque aí a pessoa faz mais daquilo. Falar que a Cat está bonita no vídeo, por exemplo, é um feedback ótimo. O meu também. Pode dizer, galera. Também, tá? Mas era a minha blusa da Disney também, tá? A mensagem de reforço é muito importante, né? O reforço positivo de, olha, é isso que você fez me ajudou e me acelerou o processo, ou qualquer que seja o benefício, eu acho que é importante. E a gente às vezes tem mais facilidade de criticar do que elogiar também, né? Então... Não, Bárbara, não faz sentido esse exemplo aí que eu dei do seu ex... Sim, não, e eu ia citar justamente ele, porque... Pode falar o nome do Brian. Assim, eu falo para ele, você vira gerente, me contrata de volta, porque... Ele era maravilhoso, assim, a gente tinha um plano, toda segunda-feira ele foi meu professor, até hoje é meu mentor, toda sexta-feira, uma vez por mês agora, como ele está em BPO, uma vez por mês a gente tem uma sessão de mentoring com ele. E aí, toda segunda-feira, ele sentava comigo, a gente fazia uma reunião de 1 hora, e a gente fazia nossos planos da semana. Chegava na sexta-feira, e aí ele ia me ensinando durante a semana. Se eu estava com alguma dúvida, ele já ligava a câmera do Webex para a gente conversar, para ele tirar minhas dúvidas. E até hoje, se eu tenho alguma dúvida, eu vou para ele, porque ele é um professor. E aí, chegava na sexta-feira, ele sempre me mandava uma mensagem. Bah, a semana foi muito legal, parabéns, você está se desenvolvendo muito aqui na IBM, estou muito orgulhoso de como você está saindo, muito obrigada por todo o suporte. Então, assim, maravilhoso. Um exemplo que eu sempre gosto de dar também, não sei se isso se enquadra com o feedback, mas era os e-mails do Paul Papas. Toda sexta-feira, o Weekly Thank You. Eu amava receber esses e-mails. Pena que ele saiu, mas eu amava receber, porque você se sente valorizado. Poxa, o cara que é lá em cima tá te mandando e-mail, agradecendo pelo trabalho feito naquela semana. Pô, que legal. E eu acho que o que você falou, Cat, do seu exemplo, do executivo que chegou e falou para você que você sorri demais, o que o Bruno falou, que feedback não pode começar com eu acho. Eu acho que tem que tomar cuidado, eu falando eu acho, não pode começar com eu acho. Eu acho que tem que tomar cuidado com aquela opinião pessoal disfarçada de feedback, porque é exatamente isso que acontece. E outra coisa, a situação que eu acho que deve acontecer com muita gente também, é a bronca disfarçada de feedback. Porque não gostou de alguma coisa, né, não aconteceu nada, mas a pessoa não gostou de alguma coisa, ela vai te dar um feedback, mas na verdade é uma bronca mesmo, porque ela não gostou. Não tem nada para mudar, não tem nada para melhorar, mas ela não gostou. Disfarçado, né? Esse disfarçar, para mim, é a morte. Eu vou contar uma história rapidinho, engraçada. Passivo-agressivo, né? O passivo-agressivo. Gente, para que isso? O que você ganha com isso? Eu e o Uli, esse ano, e o Bruno, a Bárbara, estão ajudando a gente muito. A gente pegou como missão de vida, eu e ele agora. Criamos essa carreira, chegamos onde chegamos, mas, gente, eu brinco, eu tenho essa frase que sucesso só é bom compartilhado.
só funciona quando a gente divide. Então, eu e o Uli se juntou esse ano e a gente está postando um monte de coisa no nosso Instagram pessoal, de graça aí pro pessoal, dessas coisas que a gente aprende, dessas técnicas. A IBM dá curso pra gente. Eu tive curso com Simon Sinek, a pessoa. Olha que incrível. Todo mundo assiste. Eu estava lá, então eu quero trazer para a pessoa do Brasil, para o talento brasileiro, que às vezes não tem chance de ter essa informação. Eu e o Uli estamos criando esses vídeos e trazendo essa informação. Mas aí ontem, gente, eu posto vídeo assim, óbvio, eu me arrumo, eu me preparo, mas, gente, eu não faço grandes produções, eu não faço maquiagem, eu não sou blogueira, né? Eu postei um vídeo e aí eu recebi uma mensagem de feedback passiva-agressiva falando o seguinte: Kathleen, quando você faz vídeo, você pode sim colocar o filtro do Instagram, né? Tem uns filtros assim que aí você já parece meio maquiada, que você já parece sem ruga. Gente, pelo amor de Deus, tenho 2 filhos, trabalho que nem uma doida, tô fazendo vídeo de graça para todo mundo, entendeu? No meu horário à noite, olha só, gente, agora aí no Brasil são o quê? 9h25 da noite, nós estamos aqui, podíamos estar assistindo novela, estamos aqui, e a pessoa me deu um feedback que dá para eu colocar filtro no meu vídeo, entendeu? Então, Bárbara, tá super assertiva, entendeu? Mesmo aí no comecinho da sua carreira, você tá aprendendo que, gente, a gente também tem que filtrar. Um feedback que fala, eu acho que você devia colocar um filtro. E a minha resposta é, te agradeço, mas não. Gente, por que eu vou passar uma coisa real? Eu tô aqui para falar de carreira real, como você melhora na tua vida, e aí eu vou parecer aqui toda plastificada uma pessoa que eu não sou? Que sentido faz isso? Mas é eu acho que o filtro é na língua, talvez, né? Ou nos dedinhos. Gente, não é uma doideira isso? É uma doideira. Então, tomar cuidado também aí dentro da sua carreira, enquanto você escuta esses feedbacks, vê se esse feedback também está vindo. Eu falo que tem que ter um filtro, né? A questão, no framework de feedback, você tem que... Quem está dando é uma pessoa confiável? Essa é uma pergunta que tem que se fazer, né? Além do feedback ser estruturado, você tem qual que é a fonte de quem está vindo? Porque se a fonte já é sem confiança, você já pondera de uma outra forma. Então, é importante de quem vem, né? O Uli fez um vídeo engraçadíssimo umas semanas atrás, uns dias atrás, que como é que começava, o seu chefe virou para você e falou assim, Uli, esperava mais, hein? Porra, o cara chega e fala, porra, esperava mais de você, acho que você não foi bem avaliado esse semestre. Baseado no quê? Esperava o quê? Então, assim, quando você não tem a métrica definida, o objetivo bem delineado, fica tudo ambíguo, subjetivo, e aí vai da percepção. Eu acho, eu não dormi direito, minha mulher brigou comigo, e aí você está na minha mira. Né? E o feedback, ele tem a capacidade tanto de puxar a pessoa para cima, de elevar ela, tanto na questão de dar um feedback negativo, mas, vamos fazer junto, vamos resolver isso aqui, quanto de você não fez certo, foi horroroso, e a pessoa, o engajamento vai lá para baixo. Então, tem que ter muito cuidado, né? Por isso que é importante, eu sei que o assunto mas esse assunto é muito quente, por isso que a liderança 5.0 que eu estava comentando, ela tem que ser um líder com compaixão. O que significa isso? Quando a pessoa tem um líder com compaixão, ela sabe que qualquer feedback vindo daquela pessoa é para o bem dela. Se você tem um líder carrasco, qualquer coisa que vem dele, você já tem um pé atrás da veracidade daquilo. Né? Então, tem um termo que é o líder tem que ser desafiador com compaixão, né? Para que você realmente tenha a alta performance ali aplicada. Uhum. Eu acho que esse é o desafio, né? Você conseguir se tornar esse líder e conseguir fazer as coisas de maneira equilibrada para você se tornar essa pessoa e conseguir passar esse feedback, que eu acho que era a grande dificuldade da Cat naquela primeira história, né? Como é que eu chego e me torno essa pessoa confiante e consigo passar um feedback tão delicado quanto a sua roupa. Eu sei que a gente está no finalzinho, mas eu quero fazer uma provocação. Eu sei que é difícil,
mas provocarei vocês dois, que vocês têm experiência o suficiente para fazer isso. Quem está vivo? Exatamente. É o hot seat. Agora, eu tinha programado uma pergunta para vocês, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis, e eu vejo muito guru de Instagram que nunca liderou nada nem ninguém, querendo dar pitaco sobre demissão. E aí, delicado, mas temos pouco tempo. Então, vamos lá. Para cada um de vocês, em 2 minutos, eu tenho que decidir, demito ou não demito? Como que eu decido? Oh, uau! Bom, para mim tem que ser uma série de eventos não sucedidos e com feedback, ou seja, tem que ter um histórico. Primeiro, é um dos piores momentos do líder, tá? Eu acho que demissão, por mais que a pessoa ali, ela fez toda a cagada possível, quando você demite, para quem tem essa vivência, não é legal, porque você está falando de uma família, você está falando de uma pessoa que depende daquilo, enfim, quem tem um pouco de humanidade ali vai sentir que não é fácil, né? Mas eu acho que você tem que ser racional e factual. Então, assim, para chegar na definição, tem que ter todo um histórico de feedback e alertas, não pode ser de surpresa, né? Se tem que demitir a toque de caixa, é porque houve um trabalho ruim de liderança ali. Então, a pessoa, quando ela a boa demissão é quando a pessoa sabe que ela vai ser demitida, porque todos os sinais já foram dados ao longo da carreira. Agora, tem que demitir. Não segura se não está performando aquilo que deve performar. Concordo 100%, eu vou adicionar só um ponto. Não contrate quem você não consegue demitir. E parece óbvio, mas aí você contrata a prima da sua tia, que é super amigona da tua mãe, aí aquilo vira um vucu-vucu. Eu estou mentorando uma pessoa agora que tem uma empresa que tinha um monte das pessoas da família contratada naquela empresa. Então, uma dica, sempre que possível, não contrate alguém que você não vai poder demitir. Porque também, gente, demissão é a pior parte, eu concordo com você, mas, gente, demissão faz parte do jogo. E, às vezes, a pessoa começou performando super bem, passaram anos, mas aconteceu alguma coisa na vida daquela pessoa que a maneira que ela enxerga aquele trabalho mudou e tá tudo bem. Ou a sua empresa definiu uma coisa, a IBM agora teve uma mega polêmica, também conversamos bastante sobre isso, de todo mundo voltar para o escritório. Às vezes aquilo não se enquadra mais na vida da pessoa. E tá tudo certo. Então, eu acho que a pessoa, sim, tem que estar alerta e também entender que, gente, a demissão, às vezes, é porque a empresa, o seu trabalho, na minha visão, e eu sei que parece que é flores, mas tem que ser um encontro. Faz sentido para a empresa e faz sentido para você. Do mesmo jeito também que eu não fico chateada, claro, surpresa e tudo, quando chega um funcionário meu e fala, eu estou pedindo a demissão, porque eu encontrei uma outra coisa. Eu, como líder, eu olho para aquilo primeiro como a pessoa. Está fazendo sentido para a pessoa? E às vezes eu olho essa demissão e quando eu vou conversar, eu gasto bastante tempo. Quando eu falo, eu já gasto bastante tempo porque eu falo pra caramba. Mas demissão ainda, eu gasto mais tempo ainda para explicar para a pessoa o que deu errado e tentar entender dela por que aquilo aconteceu e ela não reagiu. E às vezes teve casos de demissão que a pessoa falou assim para mim, olha, Catherine, sinceramente é porque eu não tenho mais gás para dar, eu estou muito cansado, faz muito tempo que eu trabalho nisso, eu vou começar a trabalhar em alguma coisa nada que ver. Eu tive uma funcionária que eu tive que demitir, foi uma conversa delicada, ela ficou tensa, porque ela falou assim, eu sabia que estava chegando, mas eu preciso desse dinheiro. A gente conversou, gente, hoje em dia ela trabalha como primeiros socorros de ambulância, ela está amando a vida, amando. E ela me escreveu faz pouco tempo falando assim, sério, que bom que você foi sincera, ao invés de arrastar isso, me tirou, me ajudou, pôs a minha cabeça no lugar e eu fui seguir outra coisa. Então, eu acho que demitir, gente, faz parte. Não contrate alguém que você não consegue demitir, mas se você também foi demitido, claro, casos e casos, e seu líder foi um dinossauro e não te alertou, não mostrou lessons learned, segue para a próxima, mas se ele foi, eu acho que também é um momento para a pessoa avaliar e ver se está fazendo sentido na vida ou não.
Exatamente. E eu acho que pode ser até um tópico. Primeiro, eu vou sugerir um negócio. Eu acho que a gente podia fazer um bate-papo desse uma vez por mês. Exatamente a gente, assim, aqui. Pode, talvez, em outros momentos, colocar outras pessoas, mas acho que a gente tem muita coisa que dá para discutir Nossa, nessa eu vida ficaria... de bar. A gente vem com uma cervejinha, com uma Coca-Cola, não sei. Eu não sei falar muito, gente. Eu não sei o que fazer. Daria 2 horas de Eu papo. consegui contar as minhas histórias. Eu tenho um monte de história aqui de demissão e de cultura, me adaptando nas Filipinas, como que foi adaptando. Nossa! Um monte de história. Não, então eu acho que a gente pode já marcar, né, acabando aqui, a gente já marca o próximo papo, já deixa na agenda, porque deve ser uma loucura a agenda de vocês. E eu terminaria esse papo de demissão, que a gente pode voltar, e eu acho que a gente pode falar sobre contratação também, dizendo uma frase que eu li esses dias, acho que foi com Gary Vee, que é um influenciador americano. Ele fala assim: você não é tão bom em contratar quanto você acha. Então, se for para demitir, demita rápido. Então, contratei, não é próximo. No Brasil, são 90 dias de experiência. E é aquele momento que a pessoa sabe que é para testar. E se você descobre, como a Cat descobriu, que não é aquela pessoa, não é a pessoa que vai fazer aquilo. Eu fui demitido em 30 dias de um cargo que eu era digitador de laudo, de exame médico. Não tem empresa no universo que me segure na frente de um computador digitando laudo. Então, assim, o cara que me demitiu fez um favor para a minha vida, porque hoje eu ganho a vida sendo palestrante, né? Eu quase ganho por palavra falada, assim, é uma loucura. Então, e eu acho que pode ser o gancho para o próximo papo, falar sobre contratação, e aí a gente pode falar de adaptação, as histórias das Filipinas, deixa a galera já com curiosidade para a gente passar para o próximo. Cat, obrigado pelo tempo de vocês aí. Uli, muito obrigado. Prazer te conhecer. Prazer. Muitas mais vezes. Sim. Bárbara, a gente vai fingir que a gente não é casado, que a gente não se conhece. Muito obrigado pelo seu tempo, tá bom? A gente se vê daqui a 2 segundos, quando eu abrir a porta do escritório. Muito obrigado você que assistiu até aqui e aguarde que teremos mais novidades. Segue a gente no Instagram, hein? Opa, vamos deixar um Instagram aqui, acho que é uma boa ideia. Então, Uli, qual é o seu Instagram? Uli Caruso, Uli com 2 L's, Caruso. Vou colocar aqui na tela. Eu não, o nosso editor colocará aqui na tela. Ótimo. O meu é Kete.jesus. Jesus, lá, o cara lá de cima mesmo, que eu tenho essa conexão forte. Então, se você não está seguindo, está perdendo aí todas as bênçãos que vêm junto com os meus vídeos. E essa é a Jesus que pode ser seguida por mais de 12 pessoas, fiquem tranquilos. Bárbara. O meu é by, de por, em inglês, Bárbara Gonçalves. Goncalves, né? Sem o ninguém vai errar. E o meu é Bruno Pontual. Agora sim, obrigado pela sua audiência por aí e até a próxima. Tchau. Deixa eu parar a gravação aqui. Muito bem.